que é um brasileiro, se é que se pode chamar de brasileiro. Ele nasceu na Vila de Santos, em São Paulo, atual hoje cidade de Santos, no estado de São Paulo, mas ele, obviamente, nessa época do Brasil colônia, não se chamava de brasileiro, não havia esse conceito que nós temos hoje de brasileiro. Então, quando você procura na literatura, você vai encontrar padre luso-brasileiro ou padre português, mas ele de fato nasceu no Brasil e dentro da concepção atual nós podemos chamá-lo de brasileiro, que é esse sujeito que está aqui ao meu lado no slide, o Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão nasceu em 1685 na Vila de Santos, né, que na época era ainda a Capitania Hereditária de São Vicente. Veja que realmente um momento em que o Brasil estava naquela sua divisão de capitanias hereditárias, na sua consolidação ali de território, e o pai do Bartolomeu vem com a família para a capitania de Santos, tem vários filhos, e o Bartolomeu era um deles. Nessa época do Bartolomeu, a chance de uma criança estudar ou ter acesso à escola era através das igrejas. Então, ele ia estudar na igreja e, obviamente, a forma de se destacar na sociedade também era fazer parte do clero, porque nessa época, se você pensar, não havia emprego do jeito que a gente conhece hoje. Por quê? Porque a mão de obra empregada no trabalho pesado era mão de obra escrava. Havia os índios que eram forçados a trabalhar e a forma de produção dos índios era diferente daquilo que o europeu esperava e acabou não resultando no trabalho indígena, e o europeu resolve levar a mão de obra escrava ou trazer a mão de obra escrava para o Brasil para a produção. E quem nascia branco e pobre nessa condição, ou seja, ele não era negro, não era índio, não era nobre, mas também estava ali naquela sociedade, ele não tinha muita alternativa a não ser a igreja, o clero. E aí o Bartolomeu se torna padre. E em 1709, ele já em Lisboa, apresenta o que ele chamou de máquina de andar pelo ar, na corte do rei Dom João V. Esse invento dele, que era o balão propriamente dito, era um pequeno balão, eu vou mostrar para você a imagem daqui a pouco, o levou a ser perseguido pela Inquisição, porque ele fez um objeto inanimado voar na frente do rei, na frente de toda a corte. Isso o leva a uma perseguição pela Inquisição, ele foge para a Espanha, acaba se escondendo na cidade de Toledo, e lá ele falece em 1724 com apenas 38 anos de idade. Bartolomeu tem uma trajetória de vários inventos, era chamado na corte de o padre voador, o padre inventor, às vezes com certo escárnio, às vezes com certa admiração, porque ele era um cara genial. Vale a pena você se ater um pouco a ler sobre Bartolomeu de Gusmão, embora não haja muitos livros que tratem do Bartolomeu, nem no Brasil, nem em Portugal. Uma pena. Bom, tá aí o momento, um quadro que registra, né, que resgata a cena da apresentação do balão, da máquina de andar pelo ar, na corte de Dom João V em 1709. Então o Bartolomeu de Gusmão é o inventor do balão. Só que esse balão dele, como você pode ver aí, é um balão pequeno, era o conceito do balão. Quem vem a tripular, de fato, voar um balão tripulado, são dois irmãos quase 80 anos depois dessa demonstração do Bartolomeu de Gusmão. São os irmãos Montgolfier. Os Montgolfier apresentam na França, em 1783, um balão grande o suficiente, respeitando os mesmos princípios do balão do Bartolomeu de Gusmão. Eles apresentam um balão grande o suficiente para, inicialmente, eles mandaram uns animais na cesta do balão, e depois que viram que o negócio era seguro, colocaram lá uns funcionários e mandaram também, eles não iriam, né? Mandaram uns funcionários tripular o balão. Então, o balão tripulado, ele é apresentado pelos irmãos Montgolfier aí em 1783.